Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas. No capítulo 3, o surgimento das primeiras civilizações, a Mesopotâmia, tá? E hoje nós vamos falar sobre os povos sumérios. Mas antes de iniciarmos as aulas, quero dar aqui alguns avisos. O primeiro é sobre a questão das atividades, tá, pessoal? Estamos aí com essa quarentena, né? E não sabemos até quando. Então é importante que vocês façam as atividades, realizem as atividades, as leituras, né? Que eu envio para vocês os links das atividades, tá? Então, para que vocês não tenham aí prejuízo. Então é importantíssimo que vocês façam aí a parte de vocês também, tá? Nós teremos as nossas lives, né? E aí vocês podem participar e também tirar as dúvidas, tá? Fazer algum comentário sobre a matéria sem problema algum, tá bom? Em relação aos vídeos, né? Como este, por exemplo, é muito importante que vocês preencham os formulários, tá? Porque somente assim eu terei como colocar presença para vocês nas aulas, tá bom? Então esse formulário aí é como se ele fosse nosso diário em sala de aula. Então é muito importante que vocês acessem o link na descrição, tá? E coloquem lá a sua presença para que eu possa registrar aqui, tá bom? Então, dito isso, pessoal, o último recado é sobre o capítulo 3, né? Eu sei que o capítulo 3 ele faz parte do volume 2 da apostila Bernoulli, tá? E inicialmente, como vocês vão receber ela agora, né? Por agora, início de junho, não tem importância, né? Nós trabalharmos essa introdução aqui, porque eu só daria atividade matriz e exercícios online. Então, o livro, a apostila agora, nesse momento, ela não vai fazer falta, mas assim que ela chegar, tá? Nós daremos seguimento normalmente aí às nossas aulas aí com a apostila, com matriz, né? Com algumas atividades online, né? Vamos usar os textos da apostila também, que tudo isso vai agregar aí na produção do conhecimento, tá bom, pessoal? Então vamos lá iniciar, né? Nós vamos falar sobre os povos sumérios, tá? Que são ali a base, ou foram a base da civilização da Mesopotâmia. Então é atribuída aos sumérios aí a várias invenções, tá? E uma das mais importantes aí é a invenção justamente a da escrita, tá bom, pessoal? E os sumérios também desenvolveram calendários, né? E tiveram ali uma contribuição na área da matemática, porque desenvolveram os números e a partir dali eles puderam desenvolver construções, né? Equipamentos ali de irrigação, tudo isso proporcionou ali um grande crescimento, um grande avanço para a humanidade, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Os sumérios, eles iniciaram ali, né, se construíram a partir do terceiro milênio antes de Cristo e tinham grandes cidades, né, construíram grandes cidades como Uruk, Nippur, né, e essas cidades evidenciam a capacidade de organização de sociedade urbana, tá, pessoal? Também eles tinham uma área rural onde eles produziam os produtos, tá? Mas também tinha a questão das cidades ali onde aglomeravam as pessoas, tinham grandes construções. Isso tudo aí coloca os sumérios como uma grande civilização da antiguidade, tá bom? Vamos falar um pouco agora sobre a questão da organização política, tá? O slide parou um pouquinho aqui, mas agora ele funcionou. Organização política. Cidades-estado. O que significa cidades-estado? Cidades-estado, pessoal, significa cidades independentes, tá? São cidades que têm seu próprio rei, sua própria lei, tá? Seus próprios deuses, né? Cada cidade tinha um deus, já que eles eram politeístas, eu vou falar logo após, né? Então, cidades-estados eram cidades independentes. É como se cada cidade ali não dependesse da outra, cada uma tinha uma lei, cada uma tinha seu rei, seus deuses, tá? Então, eram cidades independentes, tá bom? E o governante, ele era responsável ali pela construção, mandava construir, né, edificar grandes obras, né, mandava reformar, né, templos, administrava tudo e também exercia o papel de juiz, né, de definir ali quem está certo
e quem está errado, né, em alguma situação que viria chegar até o rei, tá? Isso também para manter uma situação de ordem e manter ali uma situação de organização, né? Não deixar virar bagunça, né? Então o rei, ele que decidia por alguma situação ali, e quem estivesse certo na opinião do rei, segundo a opinião do rei, levaria, né, a vitória numa causa aí. E isso, pessoal, sem contestar, porque o rei ele era soberano ali na região, na cidade-estado em que ele mandava, tá bom? Outro ponto, né, importante é falar um pouco da organização social. Então, quem estava, né, como se organizava a sociedade? Isso é comum às outras civilizações da Mesopotâmia também, tá, pessoal? Então, quando nós formos falar aí dos outros povos, né, como os babilônios, assírios, enfim, nós vamos ter uma organização muito próxima, tá? Então, o rei, como eu acabei de dizer aqui, né, ele era quem estava no topo, tá, desta organização social, por vários motivos que eu disse aqui, tá? Então, ele era o líder, ele era visto também como um representante dos deuses, então tinha um caráter religioso, ele quem controlava o exército, tá, os militares, então o rei ali, e detinha, né, todas as terras, né, tudo pertencia ao rei também. Então ele, por esses motivos, né, ele era ali o que estava acima, tá, desta pirâmide social aí, tá bom? Abaixo estavam os militares e os sacerdotes. Então, os militares eles exerciam um papel importantíssimo, porque os militares, eles, além de fazer a defesa do território, né, do reino ali, eles também poderiam avançar e conquistar outros territórios. Assim, eles aumentariam o poder, né, em questão de riqueza, de prestígio, tá, do seu rei, né, do seu povo ali, tá bom? Então, os militares tinham este papel, tá bom? Outros, né, outros que estavam abaixo dos militares eram os sacerdotes. Os sacerdotes, pessoal, eles tinham a função ali de administrar, tá? Trabalhavam com a questão da administração, ajudando o rei, auxiliando o rei também, mas eles faziam sacrifícios nos templos que se chamavam zigurates, tá? Eram uns templos enormes, nós vamos mostrar aí daqui a pouco. Os templos onde eles faziam ali, sacrifícios aos deuses, eles faziam ali suas preces, né, suas rezas ali, aos vários deuses, suas oferendas, tá? E eles garantiam, né, olha a importância dos sacerdotes. Para eles, para se ter uma boa colheita, né, ou quando se tinha uma má colheita, era porque vocês estavam desagradando aos deuses. Então, como agradar? Quando você agradava aos deuses, você tinha uma boa colheita. Então, fazer sacrifícios, né, era uma das formas aí de se agradar aos deuses. Então, os sacerdotes eles tinham esse poder, né, de um elo ali, né, uma ligação entre o povo, né, a sociedade e os deuses. Então, para se ter uma boa colheita, né, dependia fundamentalmente aí dos sacerdotes. Tá bom? Então, assim, eles explicavam, né, os fenômenos da natureza, como eles não tinham conhecimento da ciência, né, no nível que temos hoje, né, então eles atribuíam tudo, o frio, a chuva, o calor, as cheias, né, as secas, porque os deuses estavam furiosos, né, então os sacerdotes tinham esse papel fundamental aí. Abaixo dos sacerdotes nós tínhamos os comerciantes, tá? Os comerciantes eram, né, as pessoas que faziam ali a venda dos produtos, né, dos excedentes, como eles passaram a produzir bastante, então você tinha que fazer o comércio, vender um produto, a questão do lucro, né, isso é muito importante para se enriquecer, né, a questão de impostos também, então isso tudo os comerciantes tinham esse papel. E aí, pessoal, que nós chegamos num ponto importante, que é na questão da escrita e da matemática também. Então, por que você vai desenvolver a escrita? Qual é a importância aí da escrita? Imagina que você é um comerciante e você tem ali numa cidade, né, você passa a vender seus produtos ali para 200 pessoas no mínimo por dia, exemplo. Imagina, se você não anotar, você não vai saber para quem vendeu, quanto vendeu, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo.
Então, a questão da escrita tem essa importância justamente por questão do comércio, tá? A questão de registro nessa parte aqui. A outra, né, na questão política, é a questão das leis também. Quando você escreve um código de leis, né, fica mais fácil aí para as pessoas seguirem, obedecerem essas leis. Tá? Então, eu falei aí dos comerciantes, tá? Abaixo os artesãos. Os artesãos eram pessoas que produziam as coisas, né? Uma pessoa que constrói uma casa, um artesão que faz algum objeto, né? Então esses são os artesãos, são os construtores ou pessoas que fazem as coisas. Tá bom? Então uma pessoa que consegue fazer um móvel, por exemplo, um banco, por exemplo, é um artesão, tá? Então esses eram os artesãos que tinham um papel também fundamental dentro dessa sociedade. Abaixo os camponeses, né? Os camponeses eram pessoas que trabalhavam no campo, né? Então trabalhavam na agricultura e também na criação de animais. Eram importantíssimos porque eles que produziam, né? Que produziam os produtos aí para o consumo de toda a sociedade. Abaixo destes estavam os escravos, tá? Os escravos, pessoal, eram normalmente prisioneiros de guerra, tá? Assim que a civilização, no caso aqui os sumerianos, né? Lembra que eu falei que eles tinham um exército que, além de proteger, eles conquistavam, eles avançavam? Os exércitos, ao vencerem, né, um determinado povo, os perdedores dessa guerra, né, se tornavam escravos. Então, esses escravos compunham a sociedade, faziam trabalhos para eles, só que os escravos não têm ali um ganho, né? O escravo ele não tem direito a nada, ele não faz parte da sociedade, melhor dizendo, tá? Ele é alguém que está ali por um motivo de guerra, então mais como vamos dizer assim, uma mercadoria, né? Ele pode ser morto, ele pode ser vendido, tá? Então essa é a função do escravo dentro da sociedade. Vamos falar um pouco sobre a cultura, né? Eu já falei diversas coisas aqui sobre a escrita, né? Então vamos falar um pouco mais. A escrita ela teve inicialmente, né, um caráter de pictogramas. O que são pictogramas? São sinais que representam, né, uma figura, né? Um símbolo que represente uma ideia, por exemplo, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês que a gente usa hoje. O WhatsApp, você tem várias carinhas ali que representam alguma coisa. Então, através daquele símbolo, você consegue identificar. Outro símbolo muito utilizado é o banheiro. Você tem um banheiro masculino e feminino e normalmente não está escrito banheiro masculino e feminino. Você tem símbolo, né? Um símbolo, um bonequinho ali de um menino e uma menina. Então, e esse aí é uma forma de pictograma, né? Um símbolo que representa algo, uma representação de uma ideia aí. E em seguida desenvolveram a escrita cuneiforme, tá? Que o cune, né, pessoal, era como se fosse um prego, tá? Algo pontiagudo ali que eles escreviam numa placa de barro, né, ou de argila, melhor dizendo, e ali desenvolveram a escrita cuneiforme, tá? Os sumérios eles foram responsáveis pela construção de grandes obras, né? Só para dar um exemplo aqui, né? Barragens, né? Para conter cheias dos rios, canais de irrigação, reservatórios e também templos conhecidos como zigurates, tá? Esses templos, onde já falei aqui, onde os sacerdotes faziam sacrifícios e oferenda aos deuses, tá bom? E a título de curiosidade, na Bíblia fala sobre a Torre de Babel. Provavelmente vocês já ouviram falar da Torre de Babel. E essa Torre de Babel, né, tinha o objetivo de chegar até o céu. Na verdade, segundo os historiadores, né, era um zigurate, tá? Era um zigurate aí que funcionava, tinha uma função religiosa dentro dessa cultura. Tá bom, pessoal? Outro ponto importante, né, que é o sistema de numeração, como vocês estão vendo aqui neste exemplo, tá? Isso facilitava muito na questão do comércio e também na questão do calendário. Os sumérios, né, são atribuídos a eles aí a criação da semana com 7 dias, né, do calendário com 12 meses. Por quê? Os sumérios passaram a observar os céus, tá? E desenvolveram ali a astronomia. E nesse desenvolvimento da astronomia, eles identificavam no céu 5
planetas, né? 5 deuses que para eles eram deuses, enfim. 5 planetas, mais o Sol e a Lua. Isso dá 7. Então, cada dia da semana representa um deus. Se você pegar os dias da semana em inglês, você vai ver que cada dia representa um deus. O dia da Lua, o dia do Sol, enfim, tá? Só você olhar o calendário em inglês que vocês vão conseguir identificar, tá bom? Então, essa foi uma das grandes contribuições, né, do Sumério, desenvolvimento da roda também. Não sei se foram eles que inventaram, mas desenvolveram, né, puderam aprimorar ali. Então, são grandes obras, aí, grandes invenções da humanidade que nós usamos até hoje, né, como, por exemplo, a semana com 7 dias. Né, isso tudo é atribuído também aos povos sumerianos, tá bom? Por fim, né, os sumérios, a partir do ano 2200 a.C., eles foram conquistados pelos povos acádios, tá? Um povo que habitava na região central da Mesopotâmia, e assim começou-se o Império Acadiano, mas isso aí é assunto para outra aula, tá bom, pessoal? Então, um abraço, nós vamos nos encontrar nas lives para tirar as dúvidas, tá? Podem anotar as dúvidas que tiverem aí, e até a próxima.